Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula vai ser sobre recomendações nutricionais para adultos e idosos. Esta aula ela vai ser dividida em duas videoaulas. Para iniciar nossa conversa, nós precisamos entender a diferença entre necessidades nutricionais e recomendações nutricionais. Quando a gente fala em necessidades nutricionais, nós estamos nos referindo às quantidades de nutrientes e de energia disponíveis nos alimentos que o indivíduo sadio deve ingerir para satisfazer suas necessidades fisiológicas normais e prevenir sintomas de deficiências. Já quando a gente fala em recomendações nutricionais, nós estamos nos referindo às quantidades de nutrientes que devem ser ingeridas por meio da dieta e cujo valor satisfaz as necessidades individuais de quase todos os indivíduos de uma população saudável. Então, quando nós pensamos em recomendações nutricionais, não tem como não falarmos das DRIs, né? Vocês já devem ter ouvido falar das DRIs. DRIs, em português, significa ingestão dietética de referência. As DRIs, elas se referem aos valores mais recentes de recomendações de nutrientes e energia adotadas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. E as DRIs foram elaboradas por especialistas destes países que pertencem ao Instituto de Medicina dos Estados Unidos e por especialistas que pertencem à Agência de Saúde do Canadá. Então, nós podemos afirmar que as DRIs elas consistem na revisão mais recente dos valores de recomendação de nutrientes e estes valores eles devem ser utilizados no planejamento e na avaliação de dietas de indivíduos e de populações saudáveis. Quanto às adaptações das recomendações para a população brasileira, em 1990, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, a SBAN, analisou as recomendações que foram propostas pela Food and Nutrition Board, eu coloquei aqui para vocês, e adaptou essas recomendações à população brasileira. Tanto que mais para frente nós vamos ter algumas recomendações propostas por esta sociedade. Mas a princípio, esta aula ela se foca nas recomendações propostas pelas DRIs e que são utilizadas também por nutricionistas brasileiros para estar avaliando a adequação da ingestão alimentar e também para estar calculando, propondo planos alimentares. Uma questão relacionada às DRIs que é importante nós salientarmos é que o Brasil ele não possui dados suficientes que permitam o estabelecimento de recomendações de nutrientes específicas para a população brasileira. Por isso, nós utilizamos os valores das DRIs para realizar tanto essa avaliação quanto o planejamento de dietas, mesmo que estas recomendações elas tenham sido elaboradas por pesquisadores, cientistas canadenses e norte-americanos, considerando as populações destes países. E aí vocês podem se perguntar, mas qual que é a principal diferença das DRIs para as outras recomendações nutricionais que se tinham até a criação dessas ingestões dietéticas de referência? As DRIs, elas são formadas por 4 categorias de referência para consumo de nutrientes. E cada uma dessas categorias vai ter uma aplicação diferente. Quais são essas categorias? Então, nós temos a categoria aqui em cima, EAR, que significa necessidade média estimada. Nós temos a categoria de RDA, que significa ingestão dietética recomendada. A categoria AI, que significa ingestão adequada. E a categoria UL, que significa limite superior tolerável de ingestão. Nós vamos entender agora o que significa cada uma dessas categorias de referência, como usar estas categorias de referência e o melhor, quando usar cada uma dessas categorias de referência.
A categoria EAR, necessidade média estimada, representa o valor de ingestão aproximado de um nutriente responsável por cobrir as necessidades de 50% dos indivíduos saudáveis de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo. Muito importante a gente lembrar e entender que a EAR ela é utilizada para avaliar a adequação de consumo da dieta de indivíduos e grupos populacionais. Quando a gente fala em RDA, a RDA é o nível de ingestão dietética suficiente para cobrir as necessidades de quase todos os indivíduos saudáveis, 97 a 98%, de determinada faixa etária, estado fisiológico e sexo. O que é interessante a gente ressaltar da RDA é que ela apresenta um valor que deve ser utilizado como meta de ingestão para prescrever dietas para indivíduos saudáveis. Eu não vou utilizar a RDA para avaliar a adequação de um plano alimentar, nem para o planejamento de cardápios para grupos populacionais, porque isso compete aos valores da EAR que a gente falou anteriormente. Vocês já devem ter visto esta figura em livros de nutrição relacionada ao conceito de RDA. O que essa figura significa? Que nós também podemos definir a RDA como sendo um valor da EAR somado a 2 desvios padrão dentro de uma curva com distribuição normal. Então aqui a gente está vendo uma curva com distribuição normal. Ou seja, a RDA ela pode ser definida a partir do valor da EAR. Então, quando se conhece o valor deste desvio padrão da EAR, nós podemos somar este valor ao valor de EAR e assim nós vamos chegar ao valor de RDA. Então, é correto nós dizermos que a RDA também pode ser definida a partir do valor de EAR. Aí, o que significa ingestão adequada? Ingestão adequada é a categoria de referência que se refere a um valor de ingestão de um nutriente a ser utilizado em substituição à RDA, quando as evidências científicas não são suficientes para o cálculo da EAR. Ou seja, quando não for possível calcular ou determinar tanto a EAR quanto a RDA, deve-se basear nos valores de AI. Como este valor de AI ele é utilizado como meta de ingestão de nutrientes para prescrever dietas para indivíduos saudáveis, é um valor que vai ser normalmente maior do que a EAR, mas que vai ser utilizado apenas quando nós não temos as recomendações de EAR e RDA. O valor de UL é um valor que se refere ao limite máximo de ingestão. Só que o valor de UL, ele não deve ser considerado um valor ideal ou recomendado de ingestão de nutrientes. Até porque se questionam os benefícios do consumo de nutrientes quando eles estão acima dos valores de RDA ou dos valores de AI. Próximo ou acima da UL, o risco de sobrecarga do nutriente ele vai ser maior ainda. Este gráfico ele representa muito bem as 4 categorias de referência das DRIs que nós acabamos de falar. Então aqui nós temos a EAR representando um valor mediano, né, para avaliar a adequação de consumo de um grupo de indivíduos ou de qualquer outro grupo populacional. Nós temos o valor de RDA, que é utilizado na prescrição de planos alimentares para indivíduos saudáveis e que pode ser obtido a partir da EAR quando nós soubermos o valor dos desvios padrão. O valor de AI, a ingestão adequada, que é utilizado quando não se conhece nem o valor de RDA e nem o valor de EAR. E o valor da UL, o limite superior tolerável de ingestão, ele serve como uma categoria de referência que não deve ser ultrapassada.
É claro que essas categorias de referência que nós vimos são recomendações de ingestão para indivíduos saudáveis, porque se a gente for falar de doenças, as recomendações de macronutrientes elas vão estar se modificando. Então, as recomendações que nós vamos ver daqui para frente são recomendações para indivíduos e grupos populacionais saudáveis. Nós podemos nos perguntar, a partir disso que nós acabamos de ver, quando eu quero prescrever um plano alimentar, ou dietas, qual referência ou quais categorias de referência das DRIs eu devo usar, eu devo me basear? Então, eu vou estar me baseando principalmente na RDA. Os valores de RDA, eles devem ser tidos como meta de ingestão. Os valores de AI também devem ser tidos e utilizados como meta de ingestão quando não se conhece os valores de RDA. E os valores de UL, eles sempre vão estar atuando como um guia para limitar o consumo daquela pessoa, daquele nutriente específico. Outro ponto que a gente pode se questionar é, e quando eu quiser avaliar o consumo ou a adequação de consumo de um determinado grupo populacional? A qual categoria ou a quais categorias de referência eu devo me basear? Então, eu vou estar utilizando os valores preconizados pela EAR, pela AI, quando eu não tiver um valor determinado de EAR para aquele nutriente em questão, e o valor de UL, ele vai me possibilitar verificar se aquele grupo populacional está consumindo em excesso ou se o consumo daquele nutriente está chegando muito próximo do limite superior tolerável daquele nutriente que eu estou avaliando o consumo. Onde que a gente pode conseguir as DRIs? Diversos trabalhos em periódicos vão estar disponibilizando os dados, até então publicados, e também em alguns sites, como o site do NEP, eu posso estar acompanhando as novas publicações das ingestões, da ingestão dietética de referência. Nós temos um artigo, eu colei aqui a primeira parte do artigo para vocês conseguirem acessar. Neste artigo nós conseguimos ter as DRIs traduzidas e completas para que nós conseguimos baixar estas DRIs e termos no nosso computador ou até mesmo impressas. Bem, as DRIs elas vão ser aplicadas para quais nutrientes? Nós vamos ter aquelas 4 categorias de referência que eu acabei de explicar, tanto para os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, e também para os micronutrientes, vitaminas e minerais. Alguns nutrientes não vão ter alguma ou outra categoria de referência totalmente definida, porque isso requer estudo, requer pesquisas que são desenvolvidas ao longo do tempo e que também passam por processos de reformulações. Tá? Mas a gente sempre vai ter ou o valor de AI, ou o valor de EAR, ou o valor de RDA determinado para aquele nutriente, para que as DRIs possam ser utilizadas no planejamento de cardápios e também para a avaliação do consumo alimentar de grupos populacionais. A gente vai começar a falar nessa videoaula sobre as DRIs para carboidratos, o primeiro macronutriente. Então, quanto aos carboidratos, o que a gente precisa lembrar? Que os carboidratos, eles são compostos orgânicos que fornecem 4 quilocalorias por grama e que a sua função mais importante vai ser a de fornecer energia para as nossas células, principalmente para aquelas células que dependem quase que exclusivamente de glicose para o seu funcionamento, como por exemplo os neurônios, o nosso sistema nervoso central. De acordo com o Instituto de Medicina, no ano de 2005, foi determinado que a ingestão de carboidratos ela deve ser entre
45% e 65% do total de energia ingerida ao longo de um dia por um indivíduo saudável. Só que deste total, 45% a 65%, a ingestão de carboidratos ou açúcares simples não deve ultrapassar 10% do VET, ou seja, do valor energético total. E estas recomendações, elas vão ser aplicadas tanto para adultos quanto para idosos. Aí vocês poderiam me questionar, mas o que é essa AMDR, esse percentual de AMDR que aparece nessa tabela? Percebam que nós temos o percentual de AMDR para carboidrato, para gorduras totais e também para proteínas. A AMDR é uma sigla em inglês. Em português, ela significa faixa de distribuição aceitável de macronutrientes. Então, para todos os macronutrientes, nós temos estes limites de ingestão que foram propostos pelo Instituto de Medicina em 2002. E esta faixa de valores propostas estão associadas a um risco reduzido de doenças crônicas, ao mesmo tempo em que garante o consumo adequado destes nutrientes essenciais. Então, qual é a faixa de valores propostas pelo Instituto de Medicina para carboidrato? 45% a 65%. E nós vamos estar falando da faixa proposta para gorduras e proteínas posteriormente. Quanto à ingestão de fibras, o que nós percebemos na tabela? Que a recomendação de ingestão ela vai variar conforme o sexo e também conforme a faixa etária do indivíduo. É de extrema importância nós incentivarmos o consumo de fibras na dieta, porque elas vão estar proporcionando vários benefícios. Nós podemos citar como benefício o impacto positivo das fibras sobre o peso corporal, sobre a normalização das concentrações de lipídios sanguíneos, na redução dos índices glicêmicos, sobre o aumento do bolo fecal, na melhoria do trânsito intestinal, entre outros. Em outro momento, nós podemos ter uma aula específica somente sobre fibras para entender melhor estes benefícios das fibras solúveis e das fibras insolúveis. Da mesma forma, conforme o estágio de vida, ou seja, se a mulher estiver grávida ou se a mulher for uma nutriz, estas recomendações de fibras, elas também mudam um pouco. Ainda em relação ao consumo de carboidratos e fibras, eu falei bem no comecinho desta aula para vocês que a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, ela adaptou e propôs algumas recomendações específicas para a população brasileira. Nesta tabela, nós temos 3 referências importantes. As referências da FAO e da Organização Mundial da Saúde, a referência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2007, e a referência da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, de 1990, para carboidratos e fibras, que nós vamos estar analisando agora. Então, o que a gente precisa se atentar a estas recomendações? Vocês percebem que essas 3 referências, elas também propõem faixas de recomendação para este macronutriente e também propõem a quantidade em gramas por dia que nós devemos ingerir de fibras, para ter uma boa saúde. Eu vou destacar aqui que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que a ingestão total de fibras seja de 20 a 30 gramas por dia. Só que desse total, 5 a 10 gramas por dia deve ser de fibras solúveis. Essa seria uma medida de reduzir, ou de controlar o colesterol sanguíneo. Esses valores da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles estão de acordo com as últimas diretrizes que foi proposta por essa sociedade, que recomendam um consumo de 25 gramas por dia de fibras totais e um consumo aproximado de 6 gramas por dia de fibras solúveis.
No próximo vídeo, a gente vai estar falando das recomendações nutricionais para lipídios, proteínas e micronutrientes, e também eu vou apresentar uma atividade que vocês podem estar desenvolvendo para praticar um pouco o conteúdo dessa aula.